Hi, Jairo. Oi, senadores. Hoje eu trouxe um novo assunto. Hoje nós vamos aprender sobre a diferença entre 아니요 e 아니에요. Oh, mas a professora parece muito igual. Então, quem quer aprender sobre isso e quem é novo que está assistindo ao meu canal, se inscreve no meu canal e dá uma curtida e clique as notificações. Então, agora vamos aprender. Qual é a diferença entre 아니요 e 아니에요? Para falar sobre a diferença, primeiro vamos descobrir o que significa 아니요 e 아니에요. 아니요 significa não. É uma palavra que é ao contrário do né. né significa sim. Tá. Se vocês quiserem responder sim, em coreano é 네. Se for não, é 아니요. Por exemplo, 내일 일찍 올 수 있어요? Amanhã você pode vir mais cedo? 내일, amanhã, 일찍, cedo, mais cedo. 올 수 있어요? Pode vir? Amanhã você pode vir mais cedo? 내일 일찍 올 수 있어요? Não, acho que seria difícil. Não é 아니요. seria é 뭐뭐 할 것 같아요. difícil. 어렵다. Então, seria difícil. 어려울 것 같아요. Certo? Aqui eu respondi não. Não significa 아니요. Amanhã você pode vir mais cedo? Não, 아니요. Certo? Você pode usar 아니요 para negar a pergunta, para dizer que você não consegue, certo? 아니요 pode ser usado sozinho e também normalmente é usado para negar a pergunta, certo? E agora vamos conhecer sobre o 아니에요. 아니에요 também significa não, mas isso significa mais. Não é aquela coisa. Por exemplo, 감사합니다. Obrigado. 아니에요. Não foi nada. Aqui eu escrevi 아니에요. Aqui vocês não podem usar 아니요. Porque se vocês escreverem 아니요, significa não. Ou seja, 감사합니다. Obrigado. Não. Não faz sentido, né? Então, vocês podem usar 아니에요, que significa foi nada. Ou seja, 아니에요, nessa situação significa não é coisa para agradecer. Não precisa agradecer, entendeu? Em coreano é 감사할 일이 아니에요, certo? Por isso, nessa situação é mais adequado você usar 아니에요, certo? Então, 아니에요 pode ser usado sozinho, mas normalmente usamos com esta forma. Por exemplo, tal coisa가 아니에요, certo? Porque 아니에요 veio de 아니다. Agora vamos conhecer um pouco mais. Você pode escrever não onde você escreveu não. Ou seja, você pode escrever 아니에요 aonde você escreveu 아니요. Certo? Você pode escrever 아니요 no lugar que você escreveu 아니에요. Mas significados são diferentes. Por exemplo, 이거 먹어도 되는 거예요? Esse dá para comer? Esse é para comer? 아니요, não. 아니에요. Não é para comer. Vocês conseguiram ver a diferença? Se eu responder somente 아니요, isso significa não. Mas se responder 아니에요, isso significa essa coisa não é para comer. Certo? E também podemos usar 아니요 e 아니에요 juntos. Ou seja, vocês podem responder 아니요, 아니에요. não é. Por exemplo, 지금 학교 갈 시간이에요? Agora é hora de ir para a escola? 아니요, 아니에요.
Não, não é. Sabe quando vocês querem negar a pergunta, enfatizando que isso não é, vocês podem responder dessa maneira. Não, não é. 아니요, 아니에요. Certo? Então, agora eu ensinando a forma informal. Terminarei dessa parte. 아니에요 é a forma formal. Então, se vocês quiserem dizer com forma informal, podem dizer 아니야. E agora, 아니요 é a forma formal. Então, se vocês quiserem dizer com forma informal, podem dizer 아니. 아니요 é uma palavra contrária do 네, o, 예. Os dois são forma formal. E tem palavra 아니, que é forma informal. É contrário do o, Os dois são forma informal. Certo? Então, até agora nós aprendemos sobre a diferença entre 아니요 e 아니에요. 아니요 é usado para dizer não, mas 아니에요 é usado para dizer não é aquela coisa. Tal coisa가 아니에요. Dessa forma, normalmente nós usamos. Certo? E agora, por último, eu mostrarei a diferença entre a palavra 틀리다, 다르다, 아니다. Até os coreanos confundem muito com essas palavras. Vamos conhecer. 틀리다 significa errado. É contrário do 맞다, que significa correto. Por exemplo, 18번 답이 틀려요. A resposta número 18 está errada. Tá ao contrário. 18번 답이 맞아요. A resposta 18 está correta. E também 다르다 é diferente. É a palavra ao contrário do 같다, que significa igual ou mesmo. Por exemplo, 엄마의 생각과 제 생각은 달라요. 엄마의 생각, os pensamentos da minha mãe. E 제 생각, meus pensamentos. Então, 달라요 são diferentes. Ou seja, os pensamentos da minha mãe e os meus são diferentes. E ao contrário, 엄마의 생각과 제 생각은 같아요. 엄마의 생각, os pensamentos da minha mãe. 제 생각, meus pensamentos. 같아요 são iguais, são mesmos. Os pensamentos da minha mãe e os meus são os mesmos, certo? E por último, 아니다, que significa não é a palavra que é ao contrário do 그렇다 ou 이다. Por exemplo, 그녀는 선생님이 아니에요. Ela não é a professora. Mas essa frase é ao contrário do 그녀는 선생님이에요. Ela é a professora. Então, 틀리다, errado, é a palavra ao contrário do 맞다, que é correto. 다르다, diferente, é a palavra ao contrário do 같다, que é igual ou mesmo. 아니다, que significa não é a palavra ao contrário do 그렇다 ou 이다, que significa é. Certo? Então, hoje nós aprendemos sobre a diferença entre 아니요 e 아니에요. 아니요 significa não, mas 아니에요 significa não é aquela coisa. E também nós aprendemos a diferença entre 틀리다 e 다르다 e 아니다. Certo? 틀리다 é errado, mas 다르다 é diferente e 아니다 é não é. Certo? Muito bem. Na verdade, essas palavras, até coreanos se confundem muito. Então, se vocês falarem direitinho, muito bem, certo? Então, hoje espero que vocês tenham aprendido bastante, certo? Gostaram do vídeo? Gostaram da aula? Então, se inscreve no meu canal e dá uma curtida e clique as notificações. Tchau!